Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. A gente vai falar de um tema hoje super interessante que cai em todos os concursos, tá? No Enem, concurso público, qualquer coisa que você possa imaginar, cai a área de figura plana. E quando você fala em área de figura plana, você pensa logo em área de retângulo e área de triângulo. Vamos lá? Bom, pessoal, eu escolhi o triângulo e o retângulo para falar por quê? Porque toda figura plana você consegue colocar ali dentro um triângulo e um retângulo. Então, se você esquecer da fórmula do trapézio, do losango, você consegue colocar ali triângulos e retângulos e você consegue sair de alguma maneira, tá? Então, são essas duas que você não pode esquecer e são muito fáceis porque uma está ligada na outra. Você vai ver que é bem tranquilo. Vem comigo. Bom, olha só. Olha esse retângulo aqui. Eu peguei a base dele, né, e a altura dele e dividi em unidades. Aí você fala, qual unidade, Rafael? Qualquer uma que você quiser. Centímetro, milímetro, quilômetro, metro, contanto que você entenda que você dividiu a base, aqui no caso, em 9 pedacinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a altura em 3 pedacinhos, tá? Vou chamar de centímetro aqui cada pedacinho desse, você pode chamar do que você quiser. Contanto que você entenda que aqui está dividido em 9 e aqui está dividido em 3. Como é que você faz para descobrir a área? Você pega a partir dessas unidades e vai traçando segmentos paralelos aos lados e você vai vendo que esses segmentos eles vão desenhando vários quadradinhos, né? Esses quadradinhos eles são a sua unidade de área. Cada quadradinho, como aqui eu escolhi centímetro, cada quadradinho desse aqui é 1 centímetro quadrado, tá? Ou seja, para indicar realmente que é um quadradinho. Então, descobrir a área do retângulo é descobrir quantos quadradinhos desse cabem aqui dentro, tá? Se você for fazer contando, você pode fazer contando, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai contando, você vai descobrir que são 27 quadradinhos. Mas, como a gente é inteligente, como é que a gente faz para descobrir quantos quadradinhos tem sem ter que contar? Você vai pegar a quantidade que foi dividida a sua base, no caso aqui 9, e multiplicar pela quantidade de vezes que foi dividida a sua altura, que nesse caso aqui foi 3. Quando você faz 9 vezes 3, você vê que você descobre justamente a quantidade de quadradinhos que você tem dentro daquele retângulo. Ou seja, como é que fica a área do retângulo? É a medida da base vezes a medida da altura. Quando você pega a medida da base e multiplica pela medida da altura, você descobre justamente a quantidade de quadradinhos que cabem ali dentro. Só isso, Rafael? Só isso, pessoal. Mais nada, tá? Tranquilo. E o triângulo? Você falou que aqui basta que você pegue a quantidade de vezes que está dividido a base, vezes a quantidade de vezes que está dividido a altura, multiplica um pelo outro. O triângulo, pessoal, basta que você perceba que se você pegar esse retângulo aqui e você dividir ele ao meio, você fica com dois triângulos exatamente iguais. Então, por exemplo, vamos supor que a área de um retângulo seja 30 centímetros quadrados. Se você pega e divide em duas figuras iguais, vai ficar cada uma medindo 15. Tá? Então a ideia aqui é essa. A área do retângulo todo é base vezes altura. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Tá? Só isso, mais nada. E se o triângulo não for retângulo, Rafael? É a mesma coisa, pessoal. Basta que você perceba que um paralelogramo, né? Se você pegar aqui, tirar esse triângulo e colar ele aqui do lado, você vai ver que você fica, ó, exatamente com um retângulo, igualzinho, tá? Então, não interessa se o teu triângulo ele é retângulo ou não, a fórmula é a mesma, a base é a mesma, a altura é a mesma, portanto, a área vai ser a mesma, tá? Então, retângulo, base vezes altura, triângulo, base vezes altura sobre 2, porque é a metade do retângulo. Só isso, são as duas coisas que você tem que lembrar e você nunca mais vai errar problema de área. Acredita em mim, com essas duas informações, você não vai errar nunca. Vem comigo. Ó, olha esse problema aqui, olha esse exercício aqui. Eu quero descobrir a área da parte achurada aqui de azul, beleza? Ó, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer usando a fórmula do triângulo ali, que eu falei. Então, ó, ele está falando que a base mede 10 centímetros, então isso aqui mede 10 centímetros. Ele está falando que a altura, ó, BC, mede 6 centímetros, beleza? Então aqui mede 10 e aqui mede 6. E ele está falando que o ponto E, ele é ponto médio desse segmento aqui. Se ele é ponto médio, ele está no meio, né? Então, se todo segmento mede 10, ó, se aqui mede 10, aqui mede 10. Então, cada pedacinho desse aqui
mede 5 centímetros. 5 centímetros e 5 centímetros. Ponto, matou o problema. Por que matou o problema? Você tem a base e você tem a altura. Ele só está de cabeça para baixo. Então, ó, base vezes altura. Área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15 centímetros quadrados. Isso é a área de um triângulo. Então, olha só, se aqui é 15 e aqui é igualzinho, tem 15 também, 15 mais 15, 30 centímetros quadrados. É a área dos dois triângulos aqui juntos, tá? Então, pessoal, nas próximas aulas eu vou resolver questão de área do Enem. Presta atenção que você vai ver que é exatamente o que eu estou falando. Não tem coisa diferente. Você vai pegar dentro da questão, dentro do desenho, dentro da situação, você vai achar o retângulo, você vai achar o triângulo e você vai resolver o problema. Vem comigo. Te ajudei? Me ajuda a levar esse conteúdo para mais gente, pessoal. Mais gente precisa. Então marca a pessoa, fala, olha só, a sala está precisando dessa aula aqui, ó. Rafael deu aula de área lá, dá uma conferida lá. E vem comigo e marca. Valeu?